Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o amado da nossa alma, que nos concede mais um dia de vida, pela sua infinita bondade, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. O Senhor é bom, tem feito grandes coisas, o Senhor é bom para com as nossas vidas, Ele sempre nos conduz em vitória, em triunfo. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está entrando aqui pelo YouTube, você que está entrando pelo Facebook, a minha oração é para que o Espírito Santo possa trazer para o nosso espírito, queridos irmãos, uma palavra poderosa para que nós possamos crescer em nossa fé. Estamos aí nessa série maravilhosa, Fé, a Vida do Crente, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre as ações correspondentes daqueles que têm fé. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você, uma oração de concordância, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o nosso espírito esteja completamente disponível ao Espírito Santo, para que ele faça aquilo que ele tem para fazer. E eu quero dizer para você que enquanto você assiste esse vídeo, você esteja curtindo para ajudar o canal da Igreja Cristã Semear a se tornar cada vez mais relevante, e coloque também os seus pedidos de oração. No final, nós estaremos orando por todas as pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai bendito, Pai santo, mais uma vez nós glorificamos, honramos o teu nome, meu Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, e através do teu Filho, o Senhor nos comprou de volta para ti, abrindo um novo e vivo caminho em que nós podemos, Senhor, manter essa comunhão a qualquer momento que clamamos pelo Senhor. Os teus olhos estão abertos, os teus ouvidos estão, Senhor, voltados para ouvir as nossas orações. Pai, muito obrigada pela vida de cada uma dessas pessoas, pessoas tão preciosas, que o Senhor tem feito essa conexão nesses dias, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós queremos agora declarar que somos abençoados, queremos declarar que estamos guardados, protegidos por Tua boa mão. Muito obrigada, Pai, pelos Teus anjos. Eles já estão comigo, eles já estão em cada lar, trabalhando, ministrando, Hanassi e Decantarai, e o Teu Espírito, meu Deus, se movendo para que a palavra venha transformar as nossas vidas. Nós te honramos por essa palavra, Pai, pelo acesso que o Senhor nos concede. Temos liberdade em nossa nação de ouvirmos a palavra, de termos a Bíblia em nossas mãos e de podermos falar dessa palavra. Muito obrigada, Pai. Oramos para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, aprender sobre as grandezas do Teu reino, da Tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, hoje na nossa série nós vamos falar sobre as ações correspondentes e o assentimento mental. O assentimento mental acontece quando nós concordamos com a palavra, concordamos com aquilo que Deus diz na sua palavra através da nossa mente. Só que concordamos, acreditamos, mas não fazemos absolutamente nada para demonstrar a Deus aquilo que nós acreditamos. É mais ou menos um pensamento assim. Eu ouço a palavra, vamos supor que eu preciso de uma cura.
e alguém vem e fala, ou eu leio na palavra, alguém ora por mim e fala sobre cura, e eu digo, verdadeiramente a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Mas essa doença, então eu acredito, há um assentimento mental. No entanto, eu não faço absolutamente nada para demonstrar que a minha fé me leva a possuir e entender que aquela palavra é para a minha vida. E, meus amados irmãos, nós vamos ver muitos exemplos aqui na palavra de Deus hoje e vamos entender que a fé requer uma ação. A fé é eu entender que aquilo que o Senhor diz na palavra é para a minha vida, não é para a vida daquela pessoa que eu admiro, de alguém que eu imagino que tenha muita fé, mas esta palavra precisa funcionar na minha vida. Então, a fé requer uma ação da minha parte. E eu quero ler já com você aqui um texto da palavra de Deus que está na carta de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 22 até o 25. Tiago, capítulo 1, versículos de 22 até o 25. Eu tenho dito em nossos vídeos, em nossas lives, que é importante nós termos uma caneta, um papel, um lápis, um caderno, para anotarmos os versículos e anotarmos aquelas palavras que vêm assim como revelação, como rema no nosso espírito, e depois nós voltarmos em cada uma, meditarmos, extrairmos as mensagens que o Senhor tem para nós. Então, se você está anotando, é Tiago 1, 22 a 25, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, mas se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando eu disse que a fé requer uma ação, é exatamente o que Tiago está dizendo aqui. A falta de ação é igual a enganar-se a si mesmo. Por quê? Ele diz que nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Então, a falta de ação é igual a um engano pessoal. Eu estou me enganando. Eu recebo a palavra, eu ouço a palavra, mas eu não cumpro a palavra. Eu não observo a palavra. E quando eu presto atenção naquilo que a palavra diz, consequentemente, eu vou agir. A observância da palavra traz ações. Por isso, meus irmãos, é que nós não podemos passar correndo pela palavra, porque ele diz aqui, olha, aquele que não cumpre é como uma pessoa que vai, olha a sua fisionomia no espelho, e quando ela sai de frente do espelho, passa um pouquinho, ela já se esqueceu de como era. Mas ele diz que aquele que atenta para bem a lei perfeita da liberdade e nela persevera,
não sendo um ouvinte esquecido, mas alguém que faz a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, eu sou bem-aventurada naquilo que eu faço quando eu atento para a palavra e quando eu obedeço a essa palavra. No capítulo 2, Tiago segue trazendo para nós algumas lições interessantes sobre a fé. Nós estamos falando sobre fé e nesse dia, nessa noite, nós queremos falar sobre uma fé que age à altura daquilo que se crê. No capítulo 2, no versículo 26, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. As ações diante da fé nos trazem maturidade. À medida que nós vamos agindo de acordo com o que nós cremos, a nossa fé vai crescendo e vai amadurecendo. Então ele diz que a fé age, porque a fé sem obras, ela é morta. Então, meus irmãos, quando nós cremos na palavra de Deus, nós somos justificados e pela fé, nós então temos ações correspondentes à nossa fé. No versículo 21, ele dá um exemplo, ele diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Foi exatamente isso que aconteceu. Abraão creu na promessa do pai para a sua vida, que ele seria pai de nações, pai de multidões, e Deus prometeu para ele um filho, que seria o seu descendente, a sua descendência seria numerosa, mas quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho Isaque, levando Abraão a uma grande prova de fé, Abraão, com a sua fé, ele agiu de acordo com a sua fé, à altura da sua fé, e foi então até o monte para sacrificar o seu filho, mas a sua fé o fazia, irmãos, crer que ele voltaria de lá com o seu filho. Mesmo que seu filho morresse, ele ressuscitaria. Então, esse é um exemplo de uma fé que age, não é aquela fé que acredita que as coisas aconteçam, mas só acontecem na vida de outras pessoas. E é neste ponto de maturidade que o Senhor quer levar a minha e a sua vida. Creia, você não está assistindo esse vídeo em vão. Creia que já existe uma medida de fé. Lembra no primeiro vídeo que nós fizemos dessa série? Talvez tenha pessoas que estão assistindo apenas hoje. Nós temos mais 2 vídeos, aliás, 3 vídeos falando sobre fé, uma sequência, 1, 2 e 3, esse aqui é o 4. E nós vemos lá que o Senhor deu uma medida de fé para cada pessoa. Aqui no versículo 14, Tiago também traz um ensino importante para nós. Ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Portanto, a fé pode salvá-lo? Então, nós estamos vendo aqui, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, que nos salvou e que morreu em nosso lugar. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos fé em Deus, nós vamos agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Amém? Então, essa nossa confissão de fé não produz resultado algum se não houver uma ação correspondente. E nesse sentido, eu quero compartilhar com você alguns exemplos bíblicos que nos mostram pessoas que tiveram fé e que agiram
em relação às suas crenças. O primeiro exemplo está em Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 25. Lucas, capítulo 5, versículos 17 até o versículo 25. Diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Um dia em que a unção de cura estava muito forte na vida de Jesus. E aí a Bíblia diz, versículo 18: E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados estão perdoados. Veja aqui, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando. Nós vemos que o ministério de Jesus, ele ensinou muito, ele trouxe as informações do reino para o povo e uma grande parte do seu ministério foi ensino. Jesus era um rabino, Jesus tinha muita informação. E nós vemos aqui amigos de um paralítico que tinham fé, e tinham muita fé. Mas esta fé estava acompanhada de ação. Não adiantava eles crerem que Jesus poderia curar aquele paralítico se eles não fizessem algo para que houvesse um encontro com Jesus e aquele paralítico, ou que eles fossem até Jesus para pedir a cura deste homem. E nós vemos aqui, eles tiveram um grande trabalho. Eles carregaram aquele homem paralítico numa maca, e a Bíblia diz que quando eles chegaram até a casa aonde Jesus se encontrava, eles viram que a casa estava lotada, tinha uma grande multidão, eles não tinham como entrar. As pessoas estavam ali aglomeradas, ouvindo os ensinos de Jesus. Então, meus irmãos, a fé nos leva a uma ação correspondente. O que eles fizeram? Normalmente aquelas casas, elas tinham uma escada exterior, era o estilo, e aquelas telhas das casas não eram como as telhas que nós temos hoje, mas era barro com madeira, e eram feitas aquelas placas de barro com madeira e colocadas no telhado. O que acontece? Aqueles homens subiram pela escada exterior, levando aquela maca. Eles furaram ali aquele barro, que era um barro que eles misturavam com palha e com madeira para poder formar o telhado. Eles fizeram um furo ali e desceram com aquele homem naquela maca no meio da sala aonde Jesus se encontrava. E Jesus, a Bíblia diz que viu o quê? Jesus viu uma fé que impressionou, uma fé que agiu. Jesus foi, a Bíblia diz aqui, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de quem? A fé do paralítico? Sim, ele teve fé porque ele se deixou levar. Mas a fé que agiu aqui, meus irmãos, foi a fé daqueles amigos do paralítico. Então, esse é um exemplo maravilhoso, porque a nossa fé se é uma fé que age, vai impressionar o Senhor. Não adianta eu ficar parada
Eu sei, eu recebo as informações, eu leio a palavra, eu escuto os sermões, mas eu não faço nada. E na terça-feira nós aprendemos sobre uma fé que fala, uma fé que declara a palavra. Então, eu estou ouvindo, eu tenho causas diante do Senhor, eu preciso agir, eu preciso pegar versículos que respaldem aquilo que eu quero e agir. Agir como? Agir declarando, agir orando, agir confessando a palavra de Deus, agir me recusando a negar a minha fé, a negar o poder de Deus, porque Deus pode. Sabe, quando nós temos fé, meus irmãos, nós temos ações de amor. Foi isso que aconteceu com aqueles amigos. Eles agiram por quê? Porque eles amavam. O que eles queriam ver? Eles queriam ver o seu amigo curado. Então, é isso que o Senhor quer nos ensinar. Estes 4 homens trazendo o paralítico até Jesus, e Jesus viu a fé. Por que Jesus viu a fé? Porque Jesus viu as ações que eles tiveram em relação ao seu amigo. Amém? Então, um outro exemplo que eu quero dar para as nossas vidas em relação a uma fé que não é só um assentimento mental, mas é uma fé que age, está em Mateus, no capítulo 7. Eu quero ler os versículos 24 a 27. É um texto muito conhecido, mas nós vamos ver aqui também um exemplo na Bíblia de que nós precisamos, meus irmãos, agir de acordo com a fé. Versículo 24 de Mateus, capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós ouvimos a palavra, nós cremos, nós agimos em fé a partir do momento que praticamos. Jesus diz aqui que quem escuta a palavra e pratica, e Jesus traz então um exemplo de uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia. Aquele que pratica a palavra é como quem constrói a casa na rocha. Aquela casa tem um alicerce firme, tem uma base firme. O que aconteceu com a casa que estava na rocha e com a casa que foi edificada na areia? Por que na areia? Jesus diz: constrói na areia aquele que ouve a palavra e não pratica. Eu vou para o culto, eu ouço sermão, eu assisto mensagens, eu sei a palavra, eu prego a palavra, eu ensino a palavra, mas eu não pratico. Eu não pratico. Essa palavra é para os outros. Para mim, não. Então, quando eu tenho esse pensamento, eu sou como aquele que constrói a casa na areia. O que veio sobre essas duas casas? A Bíblia diz que veio uma chuva que atinge o telhado da casa. Correram os rios que batem, que vêm sobre
o alicerce da casa, bate ali na base da casa. Os rios vêm com as suas águas e assopraram os ventos e combateram, a Bíblia diz combateram, os ventos batem nas paredes da casa, ou seja, a casa foi atingida por uma adversidade, as casas foram atingidas por uma adversidade igual. O vento veio sobre as duas casas, os rios correram sobre as duas casas e as chuvas vieram sobre as duas casas. E o que aconteceu? Aquele que praticava a palavra, que ouvia a palavra, que praticava a palavra, a sua casa não caiu. No meio da luta, no meio da adversidade, quem tem fé em Deus e pratica o que a Bíblia diz, vai ficar de pé. Quem pratica o que a Bíblia diz, está edificando em uma base, em um terreno seguro. Mas quem não pratica, meus irmãos, está edificando sobre a areia. Então, quando nós colocamos em prática o que nós ouvimos, nós estamos construindo com alicerces seguros. Nossa vida espiritual, isso fala, a casa fala de vida. Nossa vida espiritual, nós não vamos perecer. Agora eu preciso agir. A Bíblia diz que quem ouve e pratica essas palavras. Ouviu a palavra e agiu. E quem agiu, construiu numa rocha. Agora, ouvir a palavra sem agir, a casa vai cair. Não tem como, vai cair. Não tem como uma pessoa prevalecer se ela não pratica a palavra de Deus. Pode ser quem for, pode ser um pregador, pode ser um pastor, pode ser um obreiro, pode ser um crente, pode ser um intercessor, pode ser um levita, pode ser quem for. Eu preciso praticar, eu preciso amar. A palavra de Deus me manda amar, então eu tenho que amar. A palavra de Deus me manda perdoar, então eu preciso perdoar. A palavra de Deus me manda congregar, eu preciso congregar. A palavra de Deus me manda ser dizimista, eu tenho que ser dizimista. A palavra de Deus me manda fazer boas obras, eu preciso fazer boas obras. A palavra de Deus me manda evangelizar, eu preciso evangelizar. O ID é para todos. Então, meus irmãos, isso é construir na rocha. E eu quero dizer que você que tem ouvido a palavra, você que tem respondido a Deus com as suas ações, com as suas orações, tem apresentado a sua vida no altar do Senhor. Creia que Deus está sustentando a tua casa. Você não será confundido, você não será abalado, você não será destruído. Em nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos está em Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34. Eu vou ler só até o 27, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando a isso, antes indo pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestidura. Deixe-me ler aqui mais alguns versículos. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já estar curada daquele mal. Glória a Deus. Então, aqui está o exemplo de uma pessoa de fé e o caráter da fé. O caráter de uma fé que age. A Bíblia nos mostra aqui
que essa mulher já sofria há 12 anos com o fluxo de sangue. Era uma hemorragia incurável. A Bíblia diz que essa mulher gastou tudo quanto tinha. Imagina 12 anos procurando médico, tomando remédio. Uma pessoa diz assim, não, eu conheço alguém que vai te ajudar, que vai resolver o teu problema, procura fulano de tal. E aí vai, paga consulta, gera uma expectativa, toma remédio e nada acontece. A Bíblia diz aqui que essa mulher ia de mal a pior, ela ia a pior. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus. E mesmo sendo uma mulher cuja lei, lá em Levítico, no capítulo 15, nos mostra que alguém que tinha esse tipo de enfermidade era alguém impuro, que não podia estar no meio das pessoas, a fé dessa mulher foi uma fé que age. Ela não teve medo, ela não titubeou, ela foi ousada, porque como ela ouviu falar que Jesus curava, ela creu que Jesus poderia sim curá-la e ousadamente ela foi até Jesus. A Bíblia diz que ela foi por detrás de Jesus, enfrentou toda aquela multidão, foi entrando ali, mesmo fraca. Imagina a fraqueza de uma pessoa com hemorragia, meus irmãos, de 12 anos. 12 anos não são 12 dias, não são 12 meses. Então, essa mulher juntou força. Sabe por quê? Quando nós temos fé, nós adquirimos força. Um homem ou uma mulher cheio de fé faz coisas, irmãos, que as pessoas podem até duvidar, mas é pela força da fé. E pela força da fé, essa mulher foi até Jesus, enfrentou aquela multidão, e a sua fé era tão grande que ela dizia, olha, se pelo menos eu tocar na orla dos seus vestes, das suas vestes, eu serei curada. E a fé sugou a unção de cura para a sua vida. A Bíblia diz que quando ela tocou, imediatamente aquela hemorragia estancou e Jesus percebeu, porque dele a unção foi sugada, aquela unção de cura foi liberada, foi puxada, alguém com a fé puxou e foi aquela mulher. Então, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela creu, e ela agiu. Queridos irmãos, pessoas estão aqui, estão necessitando de vitórias, estão necessitando de alcançar coisas da parte de Deus na vida espiritual, na vida física, na vida sentimental, na vida emocional, na vida profissional, na vida financeira. E você pode estar à sua disposição, à minha disposição, tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida piedosa, porque o Senhor já nos disponibilizou. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos agir. O Senhor está nos ensinando nesses dias a como usarmos a nossa fé. Há uma fé que age, uma fé que corre, uma fé que vai atrás. A Bíblia nos mostra lá em 2 Reis, no capítulo 5, a história de Naamã. Uma pessoa que era importante e que tinha uma lepra. E ao ouvir pela serva, a moça que trabalhava na sua casa, que ele poderia ser curado, se ele conhecesse o profeta de Deus, a Bíblia diz que ele foi até o rei, e o rei mandou uma carta para o rei de Israel para que curasse Naamã. E ele então pegou os seus soldados e foi até lá. E o rei, quando leu aquela carta, rasgou as vestes e falou assim, quem sou eu para poder fazer isso? Então, ele foi, quando isso aconteceu, Eliseu ouviu falar sobre isso e mandou chamar Naamã até lá. E ele foi.
E quando chega lá, Eliseu nem sequer responde, nem vai até Naamã, melhor dizendo, não vai, não recebe. Naamã fica na porta e ele manda um mensageiro e diz, olha, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele ficou indignado, porque não era um rio tão limpo quanto os que ele conhecia. Mas o que estava em questão ali não era o poder que havia no rio, mas sim um orgulho que tinha que ser quebrado, porque ele era orgulhoso. Ele era um homem de guerra, um vitorioso. A Bíblia fala que ele era um varão de valor. Mas ele precisou agir. E ele ficou indignado e falou assim, não, eu não vou mergulhar nesse rio. Mas os soldados que estavam com ele, poxa vida, Naamã, a gente veio de tão longe e que custa para você tentar? E ali ele mergulhou por 7 vezes. Até a 6ª vez nada tinha acontecido. O leproso descia leproso e subia leproso. Mas a questão é a obediência, meus irmãos. Quem obedece, quem ouve a palavra e cumpre a palavra é bem-aventurado. E no 7º mergulho a sua pele ficou limpa como a pele de um bebê. Então, a fé, aqueles homens que estavam com ele tiveram mais fé do que ele. Mas a ação de obedecer a um comando celestial é que trouxe a vitória. É isso que Deus está nos ensinando nesses dias, nesta série de fé, a vida do crente. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E eu quero repetir algo que eu disse na terça-feira. Meus queridos irmãos, Anagasubriandarai, Riblastobriandanai, o Senhor tem bênçãos para liberar na minha e na sua vida. Decantarabahas. O Senhor quer ver o seu povo abençoado. Nós precisamos de fé para nos manter firmes neste mundo. Não é só para conquistar, para ter um emprego, para ter algo, saúde. Não, meus irmãos. Principalmente uma fé que obedece, que age para nos mantermos nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas você conhece que abandonaram os caminhos do Senhor, que estão vivendo aí como se nada fosse acontecer, como se Jesus não estivesse às portas, pessoas que estão vivendo uma vida longe do Evangelho, sem se preocupar com a santidade, sem se preocupar em estar numa igreja. Quantas pessoas que são cheias de desculpas, porque alguém já disse que quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Meus irmãos, a coisa mais triste que tem, na vida de um líder, de um pastor, é ver alguém com desculpa, mentindo. Não assume, é porque eu não quero mesmo, é porque eu tenho preguiça, é porque eu não tenho ânimo mesmo para ir para a igreja. Quantas e quantas pessoas estão vivendo assim? Não são ouvintes da palavra de Deus, mas não praticam. Estão construindo a sua casa, ou seja, a sua vida espiritual na areia. E os ventos vêm, meus irmãos. Um dia a chuva cai. Um dia os ventos dão sobre as paredes. Um dia os rios correm. E somente aqueles que praticam a palavra de Deus é que conseguem prevalecer. Então, meus irmãos, a fé nos leva a ter ações correspondentes. Não adianta eu acreditar que isso ou aquilo vai acontecer se eu não faço nada do que a Bíblia diz para que isso aconteça. Se eu não vou atrás, se aquela mulher do fluxo de sangue
está sabendo, Jesus está passando ali e ele pode te curar. Se ele quiser, ele me cura aqui. Se ele quiser, ele me cura aqui. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas, meus irmãos, eu já vi na igreja, alguém que ora por cura, que Deus usa na cura, e aí a pessoa está doente. E aí a gente fala, vamos lá na frente, vamos receber oração. Aí a pessoa diz assim, não, se Deus quiser, ele me cura aqui mesmo. A pessoa não quer fazer nada, são os Naamãs, pessoas leprosas pelo pecado, que estão sentados nos bancos das igrejas. Se Deus quiser, ele me cura, ele me cura aqui, ele está vendo. Não é assim, a fé tem que ter uma ação correspondente. Se eu concordo com a palavra, não posso fazer isso só com a mente, mas eu preciso demonstrar que eu creio, como aquela mulher do fluxo de sangue, como aqueles homens amigos que levaram o paralítico até Jesus. Amém? Então, que o Senhor nos desperte. Eu preciso desse despertamento, eu preciso mudar. A cada dia, olhando para a palavra, vejo que eu preciso mudar, que eu preciso crescer. Sabe quem é o medíocre? O medíocre é aquele que se conforma com o que já é e que não aceita que tem que mudar, que tem que melhorar. E Deus tem para nós um caminho, irmãos, de glória, um caminho de vitória. Nós vamos crescendo mais e mais todos os dias. Todos os dias o Senhor tem coisas novas. E hoje Deus tem coisas novas para mim e para a sua vida. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Então, nós vamos orar. Eu quero colocar a vida de todos vocês que estão colocando seus pedidos de oração. Eu quero apresentar a vida de todas as pessoas que estão pelo YouTube, as que estão vendo agora e aquelas que vão assistir depois. Antes eu quero dizer para vocês, passar aqui um pouquinho da nossa agenda. No sábado nós temos o vídeo do Henrique e da Nayara. Tem sido uma bênção, é um casal muito lindo, muito abençoado, ungido, um casal que ama Jesus. Eu sou grata a Deus por essas ovelhas tão abençoadas que Ele tem nos dado. E eles têm trazido uma palavra muito boa, palavra rápida, mas com muita profundidade. Então, sábado, às 20 horas, o vídeo do Henrique e da Nayara. No domingo, pela manhã, às 9 horas, nós começamos um tema novo, reforma e reformadores. Quando a gente olha assim, meus irmãos, parece que é só história, mas tem muito Bíblia, tem muita história, sim, da igreja, e tem coisas que são ensinadas nessas aulas, nesse tema novo, que nos motiva muito em fé. Eu fui muito abençoada com a primeira aula e você vai ser muito abençoado com a segunda aula. O tema vai ser a igreja nos séculos seguintes. Nós falamos sobre a igreja nos 3 primeiros séculos. Estamos motivando você a ler Atos dos Apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos para ficar cada vez mais afogueado com o fogo do Espírito Santo. E à noite, às 19 horas, o nosso culto de unção e restauração. Glória a Deus! Então, nós vamos orar. Eu não vou ler os pedidos, mas vou apresentar todos aqui agora diante do Senhor. Depois eu vou ter como ler todos. Sempre que terminar as lives, eu vou lendo todos os pedidos, porque alguns não dá para mencionar, mas Deus está recebendo tudo. Amém? Pela fé agora, eu e você, eu convido você a tocar nas vestes de Jesus. Eu convido você agora a mergulhar nos rios do Senhor.
Eu convido você agora a trabalhar, a pegar a maca daquele paralítico que está sem esperança de vida e levar até Jesus em oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Riandereia subrideiaralabaia shuri cantaralamanasi. Oh, Deus de poder, Deus de glória, Paizinho querido, Paizinho amado, Pai Santo. Oh, Pai, como é bom te servir, como é bom receber a Tua palavra, como é bom estar diante da Tua presença, Pai, como é bom sentir a doce presença do Teu Espírito. Pai, muito obrigada pelas vidas que estão conectadas conosco. Muito obrigada por essas pessoas tão preciosas, tão abençoadas, tão famintas da Tua palavra. Pessoas com corações tão abertos que desejam agradar ao Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu sei que neste momento os teus anjos já estão num grande movimento em favor dessas vidas. Os céus estão se abrindo, Senhor, para receber os nossos clamores. Meu Pai, eu oro agora por cada família, por cada pedido relacionado à família, meu Deus. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas que estão com dificuldades nos relacionamentos familiares, pessoas, meu Deus, que estão precisando, Senhor, de uma bênção para filhos, para irmãos, para netos, para parentes. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estende a Tua mão agora sobre essas vidas, toca agora, Senhor. Vai visitando aqueles que estão enfermos, que precisam de um milagre na área da saúde. Eu declaro agora cura. Eu declaro agora libertação, libertação de todo pensamento de morte, de toda depressão, libertação de todo medo, libertação, Senhor, de todo pânico. Pai, eu oro por essas vidas agora. Vai tocando, Senhor, naqueles que estão enfermos. Vai visitando a corrente sanguínea, vai visitando o sistema respiratório. Vai visitando agora, Senhor, cada célula do corpo do Teu povo. Nós repreendemos toda a enfermidade, todo o mal. Sai agora, sai, em nome de Jesus. Nós declaramos cura, agora, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, essa pessoa que está lutando para emagrecer, para perder peso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que venha uma ordem, Senhor, nesse organismo, Senhor. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, toda enfermidade na tireoide, nos hormônios, na corrente, no sistema circulatório. Vai tocando agora, vai tirando todo o inchaço nas pernas, nos joelhos, nas mãos, todo torcicolo, em nome de Jesus, cura. Senhor, essa pessoa que está com taquicardia, Senhor, toca agora, em nome de Jesus, problema nos rins, problema no estômago, em nome de Jesus, eu declaro cura. Pai, aqueles que estão orando por pessoas que estão contaminadas com o vírus maligno, em nome de Jesus, repreende todo o mal.
Repreende, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, visita os hospitais, aqueles que estão internados. Em nome de Jesus, vai libertando essas pessoas, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Visita os hospitais, os médicos, os enfermeiros. Vai tocando agora, vai blindando essas pessoas em um nome precioso de Jesus Cristo. Recanda labassubri de aralabá, xerecanta, rustre mineflaste cantarai, rustre minerraste canto e derrace. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, visita a vida profissional, a vida sentimental. Visita a vida conjugal do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Visita a vida profissional, Senhor, aqueles que são profissionais liberais, que precisam de uma bênção nas suas empresas. Toca agora, aqueles que estão endividados, meu Pai, vai tocando agora, venha, Senhor, uma ativação de multiplicação nas finanças do teu povo. Abençoa aqueles que querem comprar. Pai, em nome de Jesus, esse imóvel será comprado, aqueles que precisam vender, estes imóveis serão vendidos. Ah, meu Deus e meu Pai, imóveis que estão para ser vendidos, mas que estão com restrições, estão enrolados. Senhor, em nome de Jesus, traz uma solução, Em nome de Jesus, visita as causas na justiça, os processos de inventários, os processos que estão paralisados, sem andamento, prontos para serem julgados. Em nome de Jesus, que ainda este ano esses processos sejam desenrolados, que haja liberação para o teu povo. Em nome de Jesus, nós repreendemos essa mão suja que está escondendo esse processo. Em nome de Jesus Cristo, que o anjo do Senhor esteja trabalhando em favor do teu povo. Pai, abençoa cada vida nesta noite, cada vida, cada família, receba chuvas das bênçãos celestiais. Em nome de Jesus. Pai, que este vídeo chegue àqueles que precisam. Usa o teu povo, Senhor, para encaminhar, Senhor, para que pessoas que precisam crescer na fé sejam alcançadas, Pai, por essa palavra. Em nome de Jesus, o Senhor vai dar muitas vitórias. Aquelas pessoas que estão pegando firmemente, que estão dizendo para Deus, Deus, eu quero viver dessa forma que a pastora Ana está falando. Senhor, essas pessoas vão entrar em níveis mais elevados, vão subir degraus na vida espiritual e vão, Senhor, ser pessoas que se apropriam das bênçãos que o Senhor já liberou na tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos irmãos, que bênção estar com vocês. Eu senti muita presença de Deus aqui, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, Ele tem visitado o seu povo, Ele tem visitado a minha e a sua vida. E eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor, tenha um excelente final de semana, que você desfrute de muitas bênçãos e venha aqui contar o testemunho. Não deixe de confessar essa palavra, porque ela funciona. Amém? Beijo no seu coração e fica na paz do Senhor Jesus.